Era uma menina que o mundo todo parecia ter esquecido. Um coração gigante batendo dentro de um corpo frágil, marcado pela perda e por uma perna de pau que era o símbolo de tudo o que ela não tinha. O vilarejo todo a rejeitava, as portas se fechavam, as crianças riam e os adultos sussurravam que ela era um fardo. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo ela, na sua solidão imensa, é que enquanto os olhos humanos só enxergavam limitações, os olhos do céu enxergavam uma guerreira. Enquanto o mundo a descartava, uma força maior a estava preparando. Esta é a história da menina que o vilarejo rejeitou, mas que o céu escolheu para uma missão que mudaria tudo. Fique até o final, porque essa jornada de fé vai tocar no seu coração e talvez te mostrar que a sua maior rejeição pode ser, na verdade, o começo do seu propósito. Nos confins de um vale esquecido pelo progresso, onde a estrada de terra era o único elo com o mundo exterior, vivia Sofia. Seus 8 anos de idade carregavam o peso de uma vida inteira. Sua mãe partira no parto, deixando para trás um marido consumido pela dor e uma filha que vinha ao mundo sem a perna esquerda abaixo do joelho. Seu pai, Mateus, era um tecelão. Suas mãos, calejadas pelo trabalho fino dos fios e tear, eram as mesmas mãos que, com madeira de salgueiro e tiras de couro, construíram para Sofia não apenas uma perna, mas uma extensão de si mesmo. Ele escolheu o salgueiro, árvore que se curva, mas não quebra. Não era qualquer pedaço de madeira. Era uma escultura cuidadosamente talada, leve, ajustada ao seu corpo miúdo. A madeira é viva, Sofia, ele dizia enquanto trabalhava. Ela guarda a história, esta aqui vai te sustentar. Na pequena casa de taipa, à beira do riacho, Mateus ensinou a Sofia tudo o que sabia. Não apenas a tecer padrões simples no tear, mas a tecer a própria fé. Filha, dizia ele, enquanto a noite caía e o fogo do lar crepitava. O mundo pode não te entender, pode até te rejeitar, mas nunca se esqueça. Há um olhar sobre você que não é humano. Há um amor que não desiste. E às vezes, Deus escreve as histórias mais bonitas com os personagens que o mundo menos nota. Sofia absorvia cada palavra como se fosse água em deserto. Acreditava com a fé pura de quem ainda não conhecia a dureza do mundo lá fora. A pequena casa era seu universo completo, cheio de amor, de fios coloridos e da certeza de que, apesar da falta, ela era completa. Ela adorava tocar a madeira lisa de sua perna, sentir as veias do salgueiro sob seus dedos. Era sua conexão com o pai e com a terra. Mas o universo de Sofia desabou num só dia. Uma febre violenta, daquelas que não davam tréguas, levou Mateus em menos de uma semana. A morte dele foi rápida e silenciosa, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. O enterro foi um evento breve e quase secreto. Alguns vizinhos compareceram, mais por costume do que por afeto. Sofia, paralisada, segurava contra o peito a única herança tangível, a faca de talha do pai, com o cabo de madeira já desgastado pelo uso. Aos 8 anos, Sofia estava totalmente sozinha. Nos dias seguintes, a realidade bateu à sua porta com uma crueldade que nem sua fé infantil poderia ter previsto. Ela precisava comer. Com seu pai, o trabalho no tear sustentava os dois. Sozinha, ela tentou continuar. Levava pequenos panos, lenços simples que tecia, até a praça do vilarejo. A reação era sempre a mesma. Uns olhavam com pena passageira, compravam um pano por esmola e saíam rápido. Outros viravam o rosto. Coitada, mas quem vai cuidar dela? Ouvia-se. E a resposta, sempre em sussurros, era unânime e cruel. Não somos nós, cada um com seus problemas. Aos poucos, a peninha se transformou em incômodo e o incômodo em rejeição aberta. As crianças foram as primeiras a cunhar o apelido Sofia Perna de Pau. Gritavam quando ela passava, mancando devagar com sua cesta de panos. Vai embora, fantasminha!
Riam. Os adultos não corrigiam. Na padaria, o padeiro aumentava o preço do pão quando era ela quem pedia. Na venda, o dono dizia que não tinha os grãos mais baratos, só os caros. Sofia começou a entender, com uma dor aguda no peito, que sua simples existência era um problema para aquele lugar. Ela não era uma criança, era um estorvo. Um lembrete vivo de uma fragilidade que ninguém queria enxergar. As noites na casinha vazia eram preenchidas por um choro silencioso. Ela pegava a faca do pai, passava os dedos sobre o cabo de madeira e sussurrava para o escuro. Papai, você disse que havia um olhar sobre mim. Onde ele está? Por que todo mundo me odeia? A fé, que era uma chama, começava a se tornar uma brasa fraca, soprada pelo vento gelado da indiferença. Aos 10 anos, Sofia era uma sombra. Vestidos remendados, mãos finas e frias, olhos que já haviam aprendido a baixar diante de qualquer olhar. A fome era uma companheira constante. Foi quando Dona Margarida apareceu. Dona Margarida era a viúva mais abastada do vilarejo, dona da maior casa de telhas vermelhas. Tinha um ar de autoridade e um coração tão pequeno quanto seus olhos apertados. Ofereceu abrigo a Sofia. Você vai trabalhar para mim, vai ter um teto e comida, não espere carinho ou educação. Aqui, você paga com serviço pelo que recebe. Para Sofia, aquelas palavras soaram como um salva-vidas. Um teto. Comida. Ela aceitou com um misto de alívio e temor. O que ela não sabia é que havia trocado a solidão da sua casinha pela escravidão disfarçada. Sua vida se tornou um ciclo interminável de tarefas. Acordava antes do amanhecer para acender o fogão. Carregava baldes de água pesados do poço, que a faziam tropeçar e derramar metade. Lavava montanhas de roupa em água gelada, até que suas mãos, outrora habilidosas com o fio, ficaram rachadas, sangrentas e dormentes. Dona Margarida a observava de todos os cantos. Seu olhar era como uma faca afiada. Desastrada, murmurava. Lenta, inútil. Cada palavra era uma alfinetada. A comida era uma tigela de sopa rala e um pedaço de pão duro, sempre dada como um grande favor. Sofia dormia num quartinho minúsculo e gelado, antigo depósito de carvão. À noite, esfregando as mãos feridas, ela olhava para a pequena janela e já não conseguia mais sussurrar. A oração tinha se tornado um pensamento confuso, um sentimento de abandono tão profundo que as palavras não saíam. O vilarejo, ao saber que ela estava cuidada por Dona Margarida, lavou as mãos. Problema resolvido, diziam. A rejeição agora tinha um endereço certo e paredes que a isolavam do mundo. A tensão chegou ao auge num dia de inverno rigoroso. Sofia, exausta após horas lavando o chão de pedra da cozinha, tentou carregar uma panela grande com água quente. Sua perna de pau, desgastada e mal ajustada depois de anos, escorregou no piso úmido. Ela caiu, a panela voou, a água quente se espalhou e atingiu um lindo gato angorá, o tesouro de Dona Margarida. O animal uivou e saiu correndo. Dona Margarida chegou correndo ao barulho. Seu rosto, ao ver a cena, se transformou em uma máscara de fúria gelada. Nem olhou para Sofia, ainda no chão, com o braço queimado. Chega, disse, a voz cortante. Sua inutilidade atingiu seu limite. Você é um acidente à espera de acontecer, um peso morto. Saia da minha casa. Agora, jogou um saco de pano velho aos pés de Sofia. Aqui, tome seu salário. Um pedaço de pão, um queijo velho e 2 moedas. É mais do que você merece. Some! Sofia, tremendo de dor, frio e humilhação, recolheu-se do chão. Pegou o saco mísero, sua perna de pau e o casaco remendado. Sem dizer uma palavra, porque as lágrimas a sufocavam, atravessou a casa pela última vez. A porta pesada se fechou atrás dela com um baque final.
Era começo da tarde. O céu estava cinza e pesado. Ela estava de volta à rua. Pior, estava de volta à rua, com ainda menos do que antes. A rejeição agora tinha uma forma concreta, uma porta fechada na sua cara. Desorientada, começou a caminhar em direção à sua antiga casinha, à beira do riacho. O caminho a levava pela praça principal. Um grupo de adolescentes, os mesmos que anos a fizeram sofrer, a viu. Notaram sua expressão perdida, o saco pobre, a manca mais pronunciada. "Olha quem voltou!" gritou um. "A perna de pau foi devolvida. Até a dona Margarida não a quis", riu outro. O círculo se fechou em torno dela. "O que tem no saco, Sofia? Tesouro de princesa?" zombou uma garota. Um empurrão. Outro, Sofia, fraca e desequilibrada, caiu na poeira. O saco se abriu, o pão rolou na terra, o queijo se espatifou, as duas moedas pularam e se perderam entre as pedras. A gargalhada foi coletiva, estridente. Naquele momento, ajoelhada na poeira, recolhendo com as mãos trêmulas o pão agora imundo, algo dentro de Sofia não se quebrou. Algo se acendeu. Não era raiva, era uma clareza fria e profunda. Enquanto as lágrimas escorriam, um pensamento ecoou como a voz do pai. "Eles não definem quem você é. O céu ainda te olha." Era apenas um fiapo de fé, mas era o único que lhe restava. Ela se levantou com uma dignidade silenciosa que fez as risadas diminuírem. Recolheu o que pôde, limpou o pão na roupa, encontrou uma moeda. Sem olhar para trás, seguiu seu caminho, cada batida da sua perna de pau na terra soando como um tambor solitário e teimoso. A caminho da casinha, já no trecho solinário perto do riacho, ela ouviu. Um velho, muito velho, sentado em um tronco caído, curvado sobre um bastão que mais parecia um galho torto. Seus olhos, porém, eram de uma clareza desconcertante. Olhavam para Sofia com uma calma imensa. "Boa tarde, minha criança", disse ele, a voz suave e firme. Boa tarde, senhor. Vejo que carrega o peso do dia nos ombros. Perdoe um velho viajante. Caminhei léguas hoje. A sede me consome e as forças me abandonam. Você teria um pouco de água? E talvez um pedacinho do que carrega." O mundo parou para Sofia. Tudo dentro dela gritava em protesto. A fome, o cansaço, o desespero. A voz da sobrevivência sussurrava: "Diga não. Você não deve nada a ninguém." Ela fechou os olhos e viu o rosto do pai. Ouviu, com a alma, suas palavras. "O amor, Sofia, só é real quando custa algo, quando doa dar." Quando abriu os olhos do velho ainda estavam nela. Sem uma palavra, Sofia se moveu. Sentou-se ao lado dele, abriu o saco, partiu o pão ao meio. A parte maior, a menos suja, ela estendeu para ele. Tirou a única maçã murcha e a colocou em sua mão. "Espere aqui, senhor", disse, sua voz um fio. "Vou buscar água." E mancando, foi até o riacho, encheu seu cantil e voltou. Ofereceu a ele primeiro. O velho aceitou tudo com as mãos trêmulas. Comeu e bebeu com uma gratidão silenciosa. Sofia comeu sua metade menor, sentindo uma paz estranha invadir seu peito. "Obrigado", disse ele após terminar. "Você salvou a vida de um velho hoje." "Onde moras?" Sofia apontou para a casinha de taipa. "Ali." "Permitirias que este viajante descansasse um pouco sob seu teto?" Novamente, a hesitação. Mas a bondade, uma vez iniciada, cria seu próprio impulso. "Pode vir, senhor", disse Sofia. Juntos, caminharam até a humilde morada. Sofia acendeu o fogareiro, aqueceu água com ervas. Ofereceu-lhe o lugar mais seco. Enquanto o velho descansava, Sofia pegou um pedaço de madeira que era sobra do trabalho do pai e a velha faca. E, na luz fraca do fim da tarde, começou a trabalhar.
Seus dedos, apesar de rachados, moveram-se com uma memória ancestral. Lixou, modelou, talhou. Esquecera a fome, o cansaço, a humilhação. Estava presente apenas no ato de criar. Quando a noite caiu, ela colocou aos pés do velho, que parecia adormecido, um novo bastão. Não era um galho torto. Era uma obra simples, mas firme, de madeira de cerejeira, lixada até ficar macia, com uma empunhadura curvada perfeitamente. No topo, ela havia entalhado, com a ponta da faca, um pequeno sol. Ao amanhecer, o velho acordou. Seus olhos encontraram o bastão. Ele o pegou, passou os dedos sobre o entalhe do sol, e uma emoção profunda cruzou seu rosto. Olhou para Sofia, que dormia encolhida num canto. "Filha", chamou ele suavemente. Sofia acordou. O velho estava de pé, apoiado no novo bastão. Parecia diferente, mais ereto. A luz do nascer do sol que entrava pela porta parecia se concentrar nele. "Você me deu de comer e de beber quando nada tinha, me deu abrigo, e me deu um presente feito com as mãos e o coração. Você me deu honra." Sua voz começou a mudar, a ganhar uma ressonância que não era deste mundo. A luz ao seu redor intensificou-se, tornando-se dourada e brilhante. A forma do velho dissolveu-se na claridade, e lá, no centro da luz, estava uma figura de majestade indescritível, com asas imensas de luz e céu. Um anjo. "Não temas, Sofia." Ela caíra de joelhos. "Eu fui enviado por aquele que nunca te esqueceu. Aquele que viu cada lágrima, cada olhar de desprezo, cada ato de bondade em segredo. O vilarejo te rejeitou porque não conseguia ver, mas o céu sempre te viu e te escolheu. Escolheu você, não apesar da sua perna de pau, mas por causa dela, por causa da força que ela forjou, por causa da compaixão que a dor plantou no seu coração. Sua missão começa hoje. Você nunca mais estará só." A luz começou a diminuir. A voz ficou mais suave. "Olhe ao seu redor, filha. O favor do céu é com aqueles que, mesmo sem nada, dão tudo." E então a luz se apagou. O anjo se foi. Sofia permaneceu ajoelhada por um longo tempo, as lágrimas fluindo livremente, mas agora eram lágrimas de libertação. Quando se levantou e olhou ao redor, um leve e incrédulo sorriso surgiu. A casinha estava transformada, não em luxo, mas em abundância. O antigo tear, quebrado, estava intacto e novo, com fios de cores vibrantes. Nas prateleiras, pacotes de farinha, grãos, frutas secas, mel, um cobertor grosso. E no centro da mesa, um novo conjunto de ferramentas de talha, brilhantes e precisas. Ela entendeu. Não era riqueza para ostentar, era provisão. Era ferramenta, era o sim tangível do céu, a sua fé minúscula e teimosa. A madeira que antes era símbolo de sua falta, agora, em forma de ferramentas e no tear renovado, era a matéria-prima de seu propósito. Naquele momento, Sofia deixou de ser a vítima. A rejeição não a definira, a protegira. Protegeu-a de se acomodar na mediocridade daquele lugar. A preparou para receber uma identidade que não vinha dos homens, mas do próprio céu. E assim, a menina rejeitada começou sua missão. Ela não saiu contando sobre o anjo. Simplesmente começou a viver a partir daquela nova realidade. Usava o tear para tecer beleza. Seus padrões eram únicos: o sol, ondas, asas. As pessoas do vilarejo, primeiro por curiosidade, depois por admiração, começaram a procurá-la. Ela vendia por um preço justo, mas para os pobres, muitas vezes dava. Sua verdadeira missão se revelou quando o filho do ferreiro, um menino que perdera a mão, chegou à sua porta, cabisbaixo. Sofia olhou para ele, olhou para suas ferramentas de talha e viu uma possibilidade.
Com paciência e habilidade, ela talhou para ele uma mão de madeira articulada. Não era a perna de salgueiro do pai, nem o bastão de cerejeira para o anjo. Era uma nova criação, nascida da mesma matéria-prima, a madeira transformada em extensão de vida. Foi a primeira de muitas. Cegos saíam com bengalas entalhadas com histórias que podiam sentir com os dedos. Anciãos encontravam nela uma ouvinte. A casinha tornou-se um ponto de peregrinação para o milagre silencioso da aceitação. Anos se passaram. Sofia, a mulher, construiu um ateliê maior. Ensinou sua arte a outros que se sentiam quebrados. O apelido Perna de Pau morreu. Agora a chamavam de a Tecelã do Vale ou a Mão do Céu. Ela se casou com um professor cativado por sua alma. Formaram uma família. Seus filhos cresceram sabendo que a verdadeira riqueza estava no servir. E o vilarejo? O vilarejo que um dia a rejeitou foi lentamente transformado pelo reflexo da luz que ela carregava. Aprendeu a ver além das aparências. A rejeição deles havia sido o isolamento necessário para que ela ouvisse a voz do céu sem interferências. Eles pensavam estar descartando uma menina defeituosa. Na verdade, estavam sem saber, entregando uma profetisa ao seu destino. Se você chegou até aqui, é porque essa história não é apenas sobre Sofia, é sobre você. Talvez você tenha se sentido rejeitado. No trabalho, na família, em um relacionamento, talvez se sinta invisível, como se o mundo não visse seu valor. A história de Sofia nos ensina: a rejeição humana nunca é a sentença final. Na maioria das vezes, ela é o isolamento necessário para que você ouça a voz que realmente importa. É o cadinho que prepara o caráter para a missão. O vilarejo rejeitou Sofia porque não tinha olhos para ver o que o céu já havia planejado. Sua missão nasceu não apesar da rejeição, mas no coração dela. Que essa história acenda em você a chama da esperança. Lembre-se, enquanto os olhos humanos veem limitações, os olhos do céu veem potenciais. Enquanto o mundo vê um problema, o céu vê um propósito. E você muitas vezes usa o material da sua maior dor para construir o instrumento da sua maior contribuição.